Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém, queridos? Do versículo 1 até o versículo 12. Que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como os assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Diga amém. Estamos já há algum tempo ministrando essas bem-aventuranças, né? Na verdade, temos aqui a essência do Evangelho de Jesus Cristo, até porque nós temos procurado tocar na substância do Evangelho, na essência do Evangelho, na verdade pura do Evangelho de Jesus Cristo, num tempo em que o Evangelho de Jesus Cristo tem sido deixado de lado e tem sido suplantado, tem sido substituído por falsos evangelhos, como é o caso do Evangelho da prosperidade, o Evangelho da confissão positiva e tantos outros evangelhos que não correspondem, que não pregam, que não têm compromisso com verdades tão profundas, verdades tão grandes como essas verdades aqui do Sermão do Monte, sobretudo desse princípio aqui das bem-aventuranças. Isso porque vivemos num tempo, queridos, em que as pessoas elas são medidas e elas são medidas pelo que elas possuem, pelo que elas têm. Vivemos no mundo do ter, no mundo do possuir. Quanto mais a pessoa possui, mais a pessoa quer possuir. Quanto mais a pessoa possui algo, mais ela tem amigos em volta dela. É um mundo em que o ter, em que as posses, em que as coisas tomaram o lugar da vida, tomaram o lugar do amor, tomaram o lugar da bondade, dos valores divinos em nós, implantados quando o Senhor nos criou. O pecado tem, na verdade, corroído o coração dos homens, e nós vemos isso de uma maneira muito clara, por meio do chamado Evangelho da prosperidade. O Evangelho que, ainda que fale acerca de Deus, e ainda que fale acerca de Cristo, e por mais que eles dizem trazer ou extrair da Escritura tal evangelho, mas é um evangelho comprometido com as posses. Eles dizem, se você tem, é porque Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado. Mas se você não tem, então deve ter algum problema na sua vida. Ou seja, eles medem a bênção, as bênçãos de Deus, pelo tanto que você conquista materialmente. Só que quando vem Jesus Cristo, ele não diz bem-aventurados os que têm muito dinheiro, bem-aventurados aqueles que têm muitas empresas, que têm muitos negócios. Não, ele começa a falar não do ter, não do possuir, não das posses, mas ele começa a dizer acerca da natureza dos cidadãos do reino dos céus. Veja que ele diz que são bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Ele vai dizendo bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Ele vai dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, tudo o contrário do que nós temos visto e presenciado. Bem-aventurados, versículo 6, e esse é o ponto que nós vamos tratar essa manhã, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Os irmãos já pararam para pensar nesta bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça. Vocês devem saber muito bem o que seja fome e sede. Quando você está com bastante fome, fome mesmo de alimento material, ou você está com bastante sede da água mesmo que você bebe, a água mineral, a água do filtro, né? Aquela água bem geladinha, gostosa. Vejam como que Jesus Cristo, ele traz aqui um exemplo muito claro e muito prático. Imagine que ele fala que há pessoas, e estas são bem-aventuradas. Ele diz que os cidadãos do reino dos céus são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos temos fome e sede de alguma coisa. É verdade que nós temos muita fome de muitas coisas, temos sede de muitas coisas, mas quantos podem dizer que tem fome e que tem sede de justiça? Que tem um desejo no seu coração profundo, alguém que não está conformado consigo mesmo, e alguém que não está conformado com o mundo atual no qual nós vivemos. Quando você olha para o mundo e você vê tanta injustiça, tanta maldade, tanta perversidade, como você se sente? Será que o seu coração ele tem prazer na injustiça? Será que você próprio é aquele que pratica injustiça contra o seu próximo? Ou será que você é alguém totalmente tomado de um sentimento, de uma solidão? Eu falo solidão porque todas as pessoas que andarem na trilha do evangelho serão pessoas solitárias. Porque a multidão, ela anda junta num só caminho e numa só direção, que é o curso do mundo. O mundo está caminhando numa direção só, aquela massa de pessoas. Então aqueles ou aquelas pessoas que começarem a olhar para o evangelho e começarem a cultivar no coração este espírito, esta cidadania do reino celestial, e começar então a ter fome e sede de justiça, você certamente será uma pessoa solitária. Essa fome e sede fala de uma busca interior e de um desejo interior profundo que te torna uma pessoa agora inquieta. Uma pessoa que não tem prazer no mundo e que não se satisfaz com aquilo que se vê comumente na sociedade, na televisão, nos jornais, nos livros. E eu estava lendo essa passagem essa semana e eu então me lembrei da mulher samaritana. Uma mulher, que está no capítulo 4 do Evangelho de João, diz a Escritura que ela ia buscar água no poço de Jacó. Todos os dias, ao meio-dia, ela ia buscar água naquele poço, naquele tanque. E Jesus então, nessa ocasião, foi até esse poço, esperou pela mulher. Então Jesus ofereceu-lhe uma água diferente daquela água. Ele falou assim, olha, todos quanto bebem dessa água, deste poço, tornará a ter sede. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? O que nós podemos entender e extrair dessa palavra de Jesus Cristo, a mulher samaritana, que também é uma palavra para todos nós? Todos quanto bebe da água do poço de Jacó, ou que seja numa fonte terrena, voltará a ter sede. Ou seja, a sede humana, essa sede dos homens, seja uma sede religiosa, seja uma sede por coisas materiais, ou por qualquer coisa, sua busca, o homem quanto mais ele busca aqui neste mundo e aqui as coisas dessa terra, ele nunca ficará satisfeito. Ou seja, o homem tem uma sede, uma fome insaciável. Nada neste mundo pode saciar a fome do seu coração e a fome do seu espírito, ou a sede do seu espírito, a sede do seu coração. É como se nós fôssemos saco furado. Você vai recebendo, quanto mais você recebe, mais você quer, menos você se sente plenamente realizado. E então Jesus falou assim, olha, mas a água que eu lhe der será uma fonte que jorra para a vida eterna. É por isso que é dito que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, serão saciados. Ou seja, se você buscar em Deus o seu reino e a sua justiça,
Lembram lá de Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus falou assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o discípulo de Cristo, aquele cidadão do reino que compreende o evangelho e que toma para si tais palavras, é aquela pessoa que entende que o que há de mais importante neste mundo é o reino de Deus e a sua justiça. E é por isso que quando nós então olhamos para o mundo e o vemos do modo como ele se encontra, nós não podemos ficar plenamente satisfeitos. Há sempre uma busca e um desejo, uma fome e uma sede de satisfação, não de qualquer coisa, mas sede de justiça. E eu quero conversar com os irmãos um pouco esta manhã sobre a questão da justiça. Porque se o cidadão do reino dos céus, ele tem fome e tem sede de justiça, ou seja, se ele tem um desejo profundo de ver a justiça aplicada aos homens sobre a terra, e ele sabe que neste mundo aqui, e neste reino dos homens aqui, não haverá justiça. Você pode trocar o governo, você pode fazer o que você quiser, nunca haverá justiça aqui no reino dos homens, porque este é um reino caído. Então os cidadãos do reino dos céus, quando eles buscam, têm essa fome e sede de justiça, então a primeira coisa que eles fazem é, se eles não podem resolver o problema da justiça no mundo, então eles próprios começam a exercer e a viver a justiça do reino. E aí nós tocamos num ponto fundamental, haja vista que quando você compara o evangelho de Jesus Cristo com o evangelho que se ouve atualmente, esse evangelho da prosperidade, da confissão positiva, esse evangelho aí do movimento dos evangélicos, né, evangelicalismo, o que você percebe? Que enquanto o falso evangelho, ele está preocupado com as coisas, com os usos e os costumes, e estão preocupados com o dinheiro, o evangelho de Cristo, ele está preocupado com aquilo que é essencial. O que é essencial para Deus? Queridos, imaginem comigo que lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus falou o seguinte, olha, vocês fariseus e escribas, vocês dão o dízimo do cominho, do endro e da hortelã. Os fariseus e escribas eram pessoas religiosas. Podemos dizer que eles eram os crentes da época. Hoje não tem os crentes nos dias de hoje? Naquele tempo, os fariseus e escribas eram os líderes dos crentes da época, da religião da época, a religião dita religião de Deus. E aí vem Jesus e diz para eles, olha, vocês são extremamente meticulosos. Vocês dão o dízimo do cominho, do endro, da hortelã. E observe que Jesus não disse que eles davam o dízimo da vaca, do boi, dos carneiros. Isso eles faziam também. Mas Jesus fez questão de mencionar as coisas pequenas, as coisas mínimas. Vocês dão o dízimo até mesmo do cominho, do endro, da hortelã. Vocês são precisos. Vocês são preocupados com essas coisas. Entretanto, vocês se esquecem das coisas mais importantes da lei. E eu pergunto para os irmãos essa manhã, com o que você se preocupa? Onde está a sua preocupação? Com o que você gasta o seu tempo pensando, refletindo, conversando, falando? Será que você ainda está como os fariseus e escribas, que eles primavam e eles valorizavam uma vida meramente religiosa e meramente exterior? Porque se você ler a Escritura e observar os costumes dos judeus, sobretudo desses líderes da religião judaica, eles eram pessoas extremamente religiosas. Eles eram bem vestidos, seus vestidos iam até os pés. Você não podia ver o tornozelo de um fariseu, de um escriba. E eles então andavam nas praças, orando em pé nas praças em alta voz, indo às casas das viúvas orar por elas, vivia o dia no templo, nas sinagogas, falando da lei, pregando, ensinando. Ora, você não os via, certamente, como
viviam, no caso, os publicanos e as prostitutas, e mesmo Jesus Cristo, que quando começou o seu ministério, diz a Bíblia que ele era acusado pelos fariseus e escribas, porque Jesus estava constantemente nos banquetes. Lógico que ele não estava lá para banquetear-se, ainda que assim ele o fizesse, mas estava lá para pregar o evangelho. Mas constantemente acusavam a Cristo de andar com publicanos e meretrizes, se assentar com eles nas mesas. Mas os fariseus não, eram pessoas extremamente sérias, exteriormente bonitas, elegantes, bem vestidas. Qualquer um que olhasse para ele falasse: olha, aqui estão os homens de Deus, pelo que eles aparentam ser. Queridos, e esta é a religião dos homens desde sempre, não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente, nós ainda herdamos um certo puritanismo. Eu falo isso porque eu fui alvo, certamente, dessa falsa compreensão da verdade. Eu me recordo a primeira mensagem que eu ministrei na minha vida. Bem, se bem que quando eu tinha os meus 12 anos, eu também preguei uma vez. Só que eu nem me lembro bem exatamente do que eu preguei. Fui convidado para pregar, mas nós não vamos contar com essa porque eu não tinha muito juízo, né? Mas assim, quando eu preguei com entendimento, no sentido de que eu sabia que eu estava pregando num púlpito, que foi na igreja adventista do sétimo dia, eu me recordo, os irmãos tinham que ver o sermão que eu fiz, o esqueminha que eu fiz no papel. Falei sobre cabelo de mulher, sobre unha, e sobre calça esporte, e sobre essas coisas todas, explicando que isso consistia num grande pecado. Vocês imaginem. Agora imagine vocês que a esposa do pastor da igreja, um dia cortou o cabelo bem curtinho, aquele estilo cogumelo. Irmãos, mas isso foi uma ofensa muito grande para mim. Fiquei extremamente ofendido, pois a primeira oportunidade que eu disse, eu falei: os irmãos viram o cabelo da esposa do pastor? Eu perguntei no púlpito com o microfone. Vocês viram o cabelo da esposa do pastor? Pois é, não siga o exemplo, porque aquele corte do cabelo é do diabo. Falei ou não falei, irmã Jusileide? Que você estava lá e você ouviu eu falando. É do diabo. Imagina, na igreja do pastor, eu não era pastor, mas eu tinha um zelo profundo por essas coisas, ainda que, como diz em Romanos, no capítulo 10, eu tinha um zelo sem entendimento. Porque até então eu pensava que a vida cristã consistia num procedimento exterior de coisas, de usos e costumes. Como aqui eu penso que talvez tenha pessoas, inclusive, que agora devem pensar ainda assim. Que a vida cristã consiste em quê? Ora, consiste em fazer alguma coisa para Deus, em ter um certo comportamento exterior para Deus. E Jesus disse: olha, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã e do endro, mas vocês estão se esquecendo das coisas mais importantes. E aí um fariseu talvez teria perguntado para Jesus: quais são as coisas mais importantes? E Jesus disse: vocês estão esquecendo da justiça, da fé e da misericórdia. Aí você observa que talvez tenha alguma pessoa que tenha um comportamento exterior extremamente religioso, mas falta-lhe justiça, falta-lhe misericórdia. É exatamente o que está em Romanos. Abre sua Bíblia no capítulo 14, versículo 17. O apóstolo Paulo tratando dos problemas que havia na igreja. Lógico, os problemas aqui imediatos de que ele tratava era o problema referente a dia de guarda, ou a comidas, e algumas coisas desse sentido. E então ele faz uma declaração que poucos entenderam até os dias de hoje. Poucos entenderam. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 14, versículo 17. Ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu quero que você receba essas palavras no seu coração. Que você compreenda essas palavras. Que você assimile essas palavras. Eu sei que é um tanto difícil para você, porque você tem toda uma cultura religiosa, uma cultura gospel, uma cultura pentecostal. Eu entendo isso. De lá eu vim, por lá eu passei. E somente o tempo e o Evangelho, o Espírito Santo, é que vai nos ensinando isso.
e vai modificando a nossa maneira de pensar, para que você possa dar atenção às coisas mais importantes. O que lhe é importante? E aí o apóstolo diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Diga para o seu irmão ao seu lado, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não consiste num conjunto de regras acerca do que comer, do que beber, do que vestir e do que fazer. Não é. O reino de Deus não é um manual de coisas a serem cumpridas. Pastor, se o reino de Deus não é comida e nem bebida, então o que é o reino de Deus? Aí ele diz no 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Diga para o seu irmão, o reino de Deus é justiça. Não, mas está muito fraco. O reino de Deus é justiça. E paz. E alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é comida e bebida. Não é? É? Não, mas que tal nós fazermos um manual para nós sobre essas coisas todas? Mas é deste modo que os homens têm visto o reino dos céus. Ou que seja o reino de Deus. Mas se tudo nos ensina, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça. E portanto os cidadãos do reino de Deus são pessoas justas. E que praticam a justiça no seu dia a dia. E quando nós falamos de justiça, amados, infelizmente, muitos de nós tropeçamos muitas vezes. Quantas vezes nós não praticamos a injustiça? Quantas vezes nós não contratamos uma pessoa para trabalhar para nós, para fazer uma limpeza no jardim, para capinar o seu quintal, e de repente, porque aquela pessoa lá é um andarilho, ou talvez uma pessoa que bebe alguma bebida alcoólica, é uma pessoa, né, que vive na sarjeta, e você se aproveita daquela circunstância, fala, não, você vai capinar para mim, eu vou te dar um café. A pessoa capina, você vai lá e dá R$5, e ainda fala assim, é para beber pinga mesmo, então R$5 está bom. Como se o trabalho da pessoa não tivesse valor. Mas quando você vai dar o valor do seu trabalho, aí você valoriza o seu trabalho. E aí nós cometemos injustiça. Eu estava lendo a Escritura nessa semana, procurando alguns textos que nos falam sobre justiça. E eu quero ler alguns com os irmãos aqui, para nós aprendermos algumas coisas acerca da justiça de Deus. Lembrando que os cidadãos do reino de Deus, eles têm fome e sede de justiça. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 58. Vamos ler a partir do versículo 2, tá bom? Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo. Quero que os irmãos entendam o que está sendo dito aqui. Observa o versículo 2. Mesmo neste estado. Em que estado? Em qual estado? Temos que ler o versículo anterior para saber a que estado se refere. Então, a partir do primeiro. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo. Ou seja, fala aqui de um povo que clama a Deus, dizendo, onde está, Deus, a tua justiça? E olha o que acontece no versículo 3, dizendo, eles perguntam a Deus, fala de um povo que ora a Deus, perguntando a Deus o seguinte, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles jejuavam, eles oravam, pedindo a Deus justiça, e Deus não respondia. Aí eles foram questionar a Deus por que eles jejuavam e Deus não os respondia. Por que jejuamos nós e tu não
atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Haja vista que o jejum é uma contrição de alma. Então eles ficavam lá, amargurados, com aquele rosto decaído, aquele rosto sombrio, aquele rosto triste. Porque as pessoas entendem que quanto mais religiosas e mais santas elas são, elas não podem sorrir, porque o riso deve ser do diabo. Porque diz que o santo mesmo é aquele piedoso, aquela pessoa com fome, aquela pessoa cujo cabelo está desgrenhado, aquela pessoa que tem aquela aparência. Lembra dos fariseus e escribas? Jesus uma vez nos falou para assim: olha, quando jejuardes, não façam como fazem os escribas e fariseus, que eles andam cabisbaixos para lhes parecer que eles estão jejuando, para serem vistos. Eles ficavam com aquele ar de santidade, de fome, aquele olhar lânguido. E aqui nós temos, olha, por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus está dizendo, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? É uma pergunta. Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É a pergunta. Seria esse o jejum que eu pedi para vocês fazerem? Que vocês fiquem com fome, cabeça baixa, parecendo um junco inclinado, com cinzas na cabeça e vestido de pano de saco? Deus está perguntando, seria este o jejum que eu vos pedi? E aí Deus continua dizendo, chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? 2 pontos. Soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E aqui é uma mensagem que é dita para aqueles que têm empregados, aqueles que têm funcionários. Porque muitas vezes a pessoa, na qualidade de patrão, ela pensa, não, vai ter que trabalhar desse jeito. E começa a oprimir o seu trabalhador. Às vezes crente, servo de Deus, pregador, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, né, como dizem por aí, que há esses pseudo-apóstolos, mas que simplesmente coloca canga no ombro do indivíduo e o faz servir a ele como se fosse um animal de carga, negando-lhe os seus direitos, não somente direitos, mas também pagando aquilo que não compensa de fato o seu trabalho. Olha o versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então eu pergunto à igreja, qual é o jejum que o Senhor escolheu? Hã? Quem aqui tem o costume de jejuar? Deixa eu ver as mãos. Ninguém jejua? Agora ninguém quer jejuar, né? Deus está dizendo que o jejum que ele escolheu é que você reparta o pão com faminto. Não é que você deixe o pão na despensa e fique com fome. Deus quer que você reparta o teu pão com o outro. Porque isso é prática de justiça. Nós vivemos num mundo de uma grande injustiça social. Em que alguns têm muitos e outros têm pouco, e ainda outros quase nada e outros nada. E nós vivemos essa busca por ganhar. E quanto mais nós ganhamos, mais nós acumulamos. Vivemos acumulando, acumulando. E aí de repente Deus fala, olha, vocês estão aí orando, estão aí jejuando, estão aí clamando, mas estão fazendo tudo errado porque eu não pedi que vocês fizessem isso. Eu pedi que vocês repartissem o pão com o faminto.
Olha o versículo 8. Então, esse então quer dizer, uma vez que você fizer isso que eu estou dizendo, isto o quê? Que você solte as ligaduras da impiedade, que você desfaça as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos, despedace todo o jugo, que você repartas o pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, que você o cubras e não te esconda do teu semelhante. Se fizeres isso, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua justiça. Amém, queridos? Por isso Jesus falou assim, olha, quando vocês orarem, quando forem orar, orareis assim. Aí eu pergunto, quantos podem orar essa oração? Se bem que a oração do Pai Nosso é mais uma reza, né? Ou seja, pelo menos em alguns segmentos eles ficam repetindo aquilo, aquelas palavras. Na igreja evangélica, eventualmente eles fazem essa oração do Pai Nosso. Talvez numa reunião mais solene se faz a oração do Pai Nosso. No geral não se costuma fazer. Mas a pergunta é, quantos estão aptos a fazerem a oração do Pai Nosso? Jesus disse, quando orardes, orareis assim. Diga, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quem ora esta oração está preocupado com as coisas eternas. Ele diz, olha Pai, traga o teu reino, que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça. E o reino de Cristo é um reino de quê? De justiça e de equidade. Portanto, somente aqueles que têm fome e que têm sede de justiça, que têm um desespero na alma, que têm sempre um grito na garganta, que têm um desejo de ver mudanças profundas, não mudanças na mera política, na educação, mas mudança orgânica, mudança nos corações, mudança nos homens, somente esses podem orar, Senhor, traga o teu reino. Eu vou fazer uma pergunta, não quero que vocês me respondam, mas que vocês pensem, que eu também devo pensar, cada um de nós devemos refletir. Certamente nós já fizemos em algum momento a oração do Pai Nosso. Já até inclusive tivemos conferência em Goiânia com esta oração, já fizemos aqui uma série de mensagens, mas pergunte para o seu coração neste momento. Você quer mesmo que Deus traga o seu reino? Lembre-se que se Ele trouxer o seu reino, ou quando Ele trouxer o seu reino, o reino deste mundo vai desaparecer. Porque não pode, Deus não pode trazer o seu reino e ficar então dois reinos. Está lá em Daniel capítulo 2, aquela grande estátua humana, no sonho que teve Nabucodonosor, uma estátua oponente, uma estátua orgulhosa, uma estátua presunçosa, ali aquela estátua representando os reinos deste mundo. E diz a Bíblia que num dado momento uma pedra foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, e aquela pedra foi arremessada contra aquela estátua, isto é, contra aqueles reinos, de maneira que aqueles reinos foram todos destruídos, e eles desapareceram, não sobrando nenhum vestígio. E a pedra que destruiu aquela estátua, que é o reino de Deus, cresceu e encheu toda a terra. Então imagine só, como deve arder no coração de um verdadeiro discípulo de Cristo, quando ele vê tanta maldade, tanta injustiça, tanta perversidade, e então a sua busca é pelo reino de Deus e pela sua justiça, então ele ora dizendo, Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santificado e que o teu reino venha a nós. E que a tua vontade seja realizada. Talvez você não tenha tal desejo no coração. Até porque nós somos enganados por nós mesmos. Eu pergunte ao teu coração se você deseja que o reino de Deus venha. Talvez responda, mas é lógico, é claro. Será que tem alguém que não quer que o reino de Deus venha? Será possível que haja alguém
que não deseje pelo reino de Deus aqui agora, lembre-se, vindo o reino de Deus, o reino dos homens, de maldade, de egoísmo, de avareza, tudo isso desaparecerá, para que a vontade de Deus se estabeleça. E talvez você não tenha no coração tal desejo. Talvez você fique um tanto frustrado com você mesmo, se você por um momento tiver a coragem de pensar sem máscaras. Que você não precisa colocar uma máscara de diácono, né? Uma máscara de crente. Porque os crentes dizem amém para todas as coisas positivas. Mas lá no fundo a pergunta é: você quer mesmo que o reino de Deus destrua o seu reino pessoal, dos seus castelos, dos seus projetos, muitas vezes egoístas, que exclui não somente os mais pobres, mas às vezes exclui até pessoas da sua própria família? Se você não tem esse desejo, você pode orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. A tua palavra diz que o teu reino deve vir, que nós devemos orar pelo teu reino, mas, Senhor, o Senhor acredita que eu não tenho essa vontade que o teu reino venha? Quem tem coragem de orar assim? O problema também é que nos ensinaram uma oração falsa, né? Nos ensinaram a dizer aquelas palavras bonitas, né? Ó nosso Deus e nosso Pai, que habitas os mais altos céus, tu, soberano Deus. Ficamos fazendo aquelas palavras de elogio e de tudo, e que aí não tem essência, não tem verdade no coração. Mas você pode orar dizendo: Senhor, tende misericórdia de mim, que eu não sinto essa vontade, eu não tenho esse desejo, eu não tenho essa fome e essa sede de justiça. Ora, o certo, o ideal, é que todos nós aqui tenhamos fome e sede de justiça. E os que têm fome e sede de justiça procuram ver essa fome saciada, essa sede saciada. Ou seja, essa fome quer dizer que você tem um desespero, você tem uma busca constante, você tem uma insatisfação constante. Você não está satisfeito consigo mesmo, porque você sempre está precisando de progredir na prática da justiça. Você não está satisfeito com o mundo. Você não está quites com Deus. Não, você sempre se sente devedor. É aquela fome, aquele desejo. Ah, se o Senhor voltasse hoje e resolvesse os problemas da humanidade e retirasse o mal do meio do seu povo e instaurasse o seu reino de justiça e de equidade. Inclusive, em Hebreus capítulo 1, falando sobre o reino de Cristo, fala que é um reino de equidade. E vocês sabem que a equidade, ela é superior à justiça. Porque a justiça, me parece, está no âmbito judicial, no âmbito objetivo. O que diz aqui? Qual que é o seu direito? Não é? O seu direito é isso, então pega o seu direito. Já a equidade é quando aquele que julga, ele é sensível no seu coração, a ponto de superar e mesmo transcender a letra da lei, e porque ele tem a compreensão orgânica dos fatos, então ele não julga exatamente baseado naquilo que está escrito no seu direito positivado, mas ele vai no direito real, no direito da alma, no direito verdadeiro. Por exemplo, digamos que tem um trabalhador que trabalhe muito na rua, ele varrendo a rua, e limpando a rua, e pegando o lixo de todo mundo, colocando dentro do carro, de madrugada, muito cedo. Não é um serviço muito legal, é? É um serviço pesado, é um serviço difícil, é um serviço que alguém tem que ter contato com aquilo ali. E quanto é que é o salário deles? Não, o salário dele é salário mínimo, 700 e alguma coisa, digamos. Então, desde que ele receba aquele dinheiro certinho, de acordo com a lei, então dizemos: isso é justo? Isso é justo? Se pagar tudo certinho para ele, isso é justo ou está de acordo com a justiça? Está de acordo com a lei, mas não é justo. Não é justo. Enquanto tem outros que vão lá, pega na bola uma vez por semana, dá um chute, erra o pênalti e está ganhando os seus
400, 500, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. É uma coisa totalmente fora, não tem um pingo de cabimento uma coisa dessa. Ou tem? Não tem razão de ser. Então, mas para os homens aqui na terra, isso é justo, porque foi combinado com você um salário de 1 milhão, foi combinado com você um salário de 700 reais, então se eu te dou 700 é justo, se eu te dou isso, mas isso não está de acordo com a justiça divina, que é uma justiça com equidade. Deus não julga segundo as aparências. Não adianta você querer achar que Deus vai chegar naquele grande dia e vai julgar as pessoas assim, o que você fez? Você fez isso, então vá para o inferno. E você? Não, você vai para o céu. Não. Deus julga segundo o coração. Deus julga segundo as intenções do coração. Nós julgamos a aparência meramente. Essa semana eu perguntava para alguns irmãos, por que Deus, ou Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículo 7, não nos permitiu e não nos permite julgar. Quando ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas por que nós não podemos julgar? Alguém tem a resposta? Simples a resposta. Se você julgar, a consequência é você será julgado. Agora, por que eu não posso julgar? Porque não sou perfeito, porque não sou juiz. Oi? Porque todas as vezes que nós nos colocarmos na condição de julgar, nós sempre vamos errar. Sempre vamos errar. Porque nós julgamos segundo a aparência. Você bateu o olho, opa, é do diabo. Eu não quero entrar nos méritos aqui, eu não quero discutir essas coisas com ninguém, com os irmãos, longe de mim. Não quero fazer apologia, não é apologia. Mas qual foi a sua impressão quando você viu, ou ouviu dizer, daquela transexual na parada gay de São Paulo, que saiu nua crucificada? Quem ouviu falar disso? Qual foi a sua? Não responda. Primeira impressão, reação. Lógico, você começa a ter um sentimento de mágoa no coração. Lógico. Perfeito? Logo você vai tomar aquilo como uma afronta. Estão zombando da nossa fé. Estão zombando de tal. Mas o melhor seria o seguinte, antes de você ter qualquer sentimento, você procurar a pessoa e perguntar assim, por que você fez aquilo? O que você queria transmitir com aquilo? Você daria pelo menos a oportunidade da pessoa falar o que ela fez e qual é o significado daquilo. Mas nós estamos sempre prontos, imediatamente a quê? Nós não temos condições de julgar. Quando Deus nos julga, Ele não julga segundo a aparência. Por exemplo, eu, Alexandre, se fosse para exercer juízo sobre aquela mulher, lá de Josué capítulo 2, chamada Raabe, eu jamais teria justificado aquela mulher. Eu jamais teria salvo aquela mulher. Uma vez que ela era uma prostituta, né? Uma prostituta não tem vez, ou tem? Tem vez? Não, não tem. Não tem. Quando você vê, logo você fala, cuidado, já pega o marido, já puxa para o outro lado, vem para cá que ela está... Não é assim? Na rua. Segundo que ela cometeu alguns crimes contra o seu próprio estado, seu próprio país, seu próprio povo, quando ocultou em sua casa 2 espias. Ora, os espiões foram lá espiar a terra, e a pessoa, ao invés de entregá-los às autoridades, os escondeu. E não somente os escondeu, mas agora mentiu. As autoridades dizem, não, de fato, vieram aqui, fizeram o serviço, mas já foram embora caminho de 3 dias. Como é que alguém pode, nessa condição, como é que Deus olha para essa pessoa nessa condição? Mentiu, escondeu, e além de ser uma prostituta de profissão. O que você faria? Você. Honestamente, numa boa, sem religiosidade. Para de bobagem, tira essa máscara velha, caduca, que ela só te afasta de Deus mais e mais.
É simples, simples, simples. Só você pensar como você é de fato. Mas Deus olha, e Deus fala assim, olha, não somente eu vou salvá-la da morte física que acontecerá aqui em Jericó, porque muitos morreram na destruição de Jericó, vocês lembram da história? Como também eu vou inseri-la na nação de Israel. Ela vai habitar com o povo santo de Deus. E não somente colocarei ela no meio do povo santo, mas vou fazê-la casar com um príncipe de Israel. Olha como Deus é maravilhoso. E casando ela com o príncipe de Israel, Deus disse, colocarei agora essa Raabe na linhagem e na genealogia do Messias. O Messias passará por ela. E também estará salva eternamente com todos na Nova Jerusalém. Mas por que Deus faz esse tipo de coisa? Porque Deus não julga segundo a aparência. Ele vê o coração, ele vê a intenção. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela penetra até o íntimo, separando alma e espírito, juntas e medulas, e ela vai discernindo. Por que você falou aquilo? Por que você fez aquilo? Por que você agiu daquela maneira? O reino de Deus é um reino de justiça e de equidade. E portanto os cidadãos do reino dos céus, ainda que um tanto indisciplinados como nós somos, nós precisamos pelo menos começar a galgar o caminho do evangelho. Vai deixando de lado os mosquitos que você está coando, coando os mosquitos, e comece a olhar para os camelos. Ou seja, comece a olhar para as coisas mais importantes, que é a justiça, que é a fé e que é a misericórdia. Que é o amor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. E há um texto interessante que eu quero demonstrar aos irmãos. Um determinado pastor, certo dia, falou o seguinte: que Deus nos deu uma lei, a lei da semeadura. E disse mais: nenhuma pessoa, nenhum semeador, nenhum agricultor planta sem que ele espere colher. Esse pastor dizia isso incentivando as pessoas a cumprirem o que está no versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 9, quando diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Aí ele pergunta: porventura não está escrito que se você semeia muito, você colhe muito? E se você semeia pouco, você colhe pouco? Não estaria ele aqui falando acerca de ofertas de riquezas materiais? E por que então dizem que eles estão errados? Quando eles dizem, se você ofertar 1.000, você ganha 10.000. Se você ofertar 10.000, você ganha 100.000. Está aqui? Ora, quantas espigas de milho você quer colher? Você deverá plantar a quantidade de grãos que vão gerar a quantidade de pés de milho com a quantidade de espigas que você quer colher. Aí a pessoa fala assim: gente, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu até pensava que era mentira, mas agora eu estou vendo com os meus próprios olhos. É a lei da semeadura. Então, se você quer uma casa própria, que tal você semear o seu aluguel? Você não tem casa própria, você paga R$1.000 de aluguel. Não paga o aluguel esse mês, traga de oferta, semeia o aluguel, Deus te dará uma casa própria. Está escrito aqui, ó. A pessoa, meu Deus do céu. E aí, inclusive, os pregadores, os pastores, começam a fazer, desafia a Deus. Deus disse que se você plantar muito, você colhe muito. Só que isso é um grande erro e um grande equívoco. Por qual motivo? Pastor, mas não está escrito? Sim, está escrito. E é verdade que quem planta muito, colhe muito? É verdade. É a lei da semeadura. O problema não está na colheita, na semeadura,
Não está nesse princípio. O problema está no coração. Quando você fala, Senhor, dê-me mais bens, eu quero mais riquezas. Qual é o propósito de tudo isso? Vamos continuar a ler o texto, para os irmãos perceberem qual é o espírito do texto. Versículo 7 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então logo o texto está dizendo que o ofertar não é um gesto de barganhar, mas é um dar, como quem faz com alegria. E continua então o versículo 8 dizendo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Deus pode ou não pode, queridos? Fazer-vos abundar. Abundar não é ter muito, não é ter abundância. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. A fim de quê? Aí que está o detalhe. A fim de quê? A questão é quando Deus te prospera, não levante a sua mão, mas Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, e a prosperidade dele não são riquezas de ficar rico, mas Deus tem te dado vida, tem te dado saúde, você tem te dado direcionamento, inteligência, você tem trabalhado, Deus tem te abençoado, você tem sido enriquecido com as bênçãos de Deus. Então veja, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o que diz aqui. Deus pode fazer-vos, essa ala aqui à minha esquerda, diga abundar em toda graça. Ou seja, Deus pode dar muito para vocês. Dinheiro, o assunto aqui é dinheiro. O assunto de todo o capítulo são ofertas de riquezas materiais. Deus pode fazer-vos abundar. Abundar. Agora, com qual finalidade Deus nos faz abundar em toda graça? A fim de que, tendo sempre, essa lá daqui, a fim de que tendo, vocês têm? Diga eu tenho. A fim de que tendo superabundeis em toda boa, Deus pode fazer-vos para que nós possamos superabundar. Então Deus nos dá em abundância para que nós possamos dar aos outros. Então Deus coloca na sua mão para que você distribua. Ele não te dá em abundância para você armazenar, para você guardar em celeiros, para você guardar no banco, para você fazer uma poupança grande e você ficar garantindo o seu futuro. Deus pode fazer-nos abundar para que, tendo nós, superabundemos em toda boa obra. Então, se você tem recebido, você não pode reter. Você tem que passar para frente. E é isso que diz, na medida em que você recebe e você distribui, Deus vai dando mais. É a lei da semeadura. Ele passa para você, para que você possa repassar, e aí começa um processo de semeadura e de colheita. Semeadura e colheita. Se Deus, porventura, tem te abençoado e você retém, de duas uma, ou Deus não te dará mais, ou sendo você infiel, você vai ter grandes prejuízos no dia em que fores julgado pelo Senhor. Olha o restante do texto que diz. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Cadê as línguas estranhas? Não vai falar em línguas? Ah, deveria falar. Por que você não se enche agora e sai pulando aí? Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, para que, tendo sempre superabundez em toda boa obra, e para que ninguém fale que não entendeu o que está escrito, ele diz, como está escrito, distribuiu,
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, esse é o caráter do Evangelho de Jesus Cristo. E talvez nós não tenhamos tal coração ainda. Mas lembre-se, em Atos capítulo 17 ou 14, é dito que em Antioquia, foram os discípulos de Cristo pela primeira vez chamados de cristãos. Observe que o texto não diz que eles se auto-intitularam cristãos. Não. É dito que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Interessante também que não foi em Jerusalém. Poderia ter sido em Jerusalém. Afinal, estava lá Pedro, João, Tiago e aquela casta toda de fariseus convertidos a Jesus Cristo. Tinha até mesmo lá os seguidores da circuncisão, os fiéis da circuncisão, zelosos pela lei. Jerusalém tinha, na verdade, uma reunião, né, de graça e de lei. Eles tinham uma Moisés e tinham Jesus. Mas não foi ali em Jerusalém que eles foram chamados cristãos. Só foi em Antioquia, lá onde estava a sede do ministério do apóstolo Paulo. Interessante que foi onde o ministério de Paulo estava ali fortemente sendo pregado. Foi lá em que as pessoas de fora, ao ouvirem os discípulos, chamaram-nos de cristãos. E eu pergunto, por que chamaram eles de cristãos? Vocês sabem por quê? Que chamaram? Será que eles fizeram uma reunião? Esse povo está aí sem nome, vamos dar um nome para esse povo? Para a gente poder nos referir a ele com o nome, foi assim? O que é a palavra cristão? Cristão. De onde vem a palavra cristão? Vem de Cristo. Cristão vem de Cristo. Ou seja, Cristo é o ungido. Cristãos são os ungidos. Agora, por que chamaram os discípulos de cristãos? Porque ao olharem para eles, mas engraçado, como vocês se parecem com Cristo? São cristãos, eles se parecem com ele, são seguidores dele e se parecem com ele. Agora, quando o mundo olha para nós hoje, chamariam porventura nós de cristãos? Chamariam de quê? Crente safado, crente sem vergonha, crente sem futuro, crente pilantra, crentaiada, compra e não paga, explora os outros, mentiroso, invejoso, faz negócio e não cumpre, não tem palavra. Quando eu vou comprar alguma coisa, que tem que passar pelos créditos, as financeiras, as coisas, aí eu fui comprar um carro uma vez, né? Aí eu fui comprar na loja, deixa pra lá, estou lá na loja, né? Aí a pessoa me orientou assim, olha, quando for fazer o seu cadastro e perguntarem o que você faz na sua vida, não diga que você é pastor. Por que não? Eu sou pastor, ué. Não, é porque se fosse falar que é pastor, eles não aprovam. Porque é fria. Eu falei assim, sinto muito. Eu não vou dizer que eu sou outra coisa que eu não sou. Tem que falar o que eu faço. O que você faz? Não, eu sou pastor, eu cuido de igreja. Bem, você que sabe, eu estou te avisando de antemão. Irmãos, dito e feito. Foi lá, pastor. Aprovaram o crédito? Não. E o pior, deixa para lá. Queridos, uma vergonha. Uma vergonha. O nosso povo, nossos irmãos, nós estamos uma vergonha. Nós estamos uma vergonha. E sabe por que nós estamos uma vergonha, queridos? Infelizmente, porque nós estamos inchados no orgulho de um evangelho falso. De um evangelho mentiroso. Que diz que você vai receber de Deus dinheiro, prosperidade, riquezas. Desde que você seja fiel. Porque se você for fiel, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ora, por que ele iria me honrar?
Nós é que devemos honrar a Ele, porque Ele é o santo, Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas dizem que Ele vai nos honrar, porque nós somos fiéis, e o pior que é uma fidelidade em qualquer coisa que não é exatamente o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos querendo reverter esse quadro, queridos. Nós estamos querendo, pela graça de Cristo, conhecer o Evangelho, para que, conhecendo o Evangelho, nós possamos largar os mosquitos de lado e começar a buscar as coisas que são mais importantes. Quem sabe daqui a um tempo, as pessoas olhem para nós e digam assim: lá vão os cristãos. Lá vão os cristãos. Que maravilha. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aí você percebe aqui que diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Quem é este que dá semente e pão? Deus. Mas por que não diz apenas aquele que dá pão? Por que diz aquele que dá semente ao que semeia e pão? Por que essas duas coisas? Porque quando Deus te abençoa, olhe para mim por um momento. Quando você recebe os recursos que Deus te dá, parte dele é semente, parte dele é pão. Parte é para você comer, parte é para você semear. Parte é para você alimentar a sua família, parte é para você distribuir. Na medida que você distribui, você está semeando. E esse mesmo que dá pão e que dá semente, ele aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aí os irmãos querem saber como é que essa abundância acontece? Como é que acontece essa abundância? Quando você distribui e o outro recebe, e o outro também divide, que também divide, isso vai se multiplicando em muita obra de justiça. Alguém fala assim: pastor, mas vem cá, o que eu faço para ser um vencedor? Eu quero ser um vencedor, eu quero reinar com Cristo. Eu não quero ficar na grande tribulação, eu não quero ser disciplinado no milênio, eu quero ser um cristão vencedor para reinar com Cristo. O que eu faço? Simples, comece a ouvir o Evangelho. E comece a orar cada palavra dessa. Senhor, eu quero ter fome e sede de justiça. Eu preciso de ter essa fome, de ter essa sede, de ter esse anseio, de ter esse desejo, de ter essa busca, de ter esse desespero, essa nostalgia de quem se vê sozinho, como alguém que almeja como se fosse uma utopia. Dirão para você: mas isso é uma utopia. O que você busca é impossível. Você diz: de fato, neste mundo aqui é impossível. Mas eu estou orando: Senhor, venha o teu reino. Traga o teu reino. E quando o reino de Cristo for implantado, então será um reino de justiça e de equidade. Essa mensagem, talvez alguém pense assim: pastor, mas é muito complicado, porque me parece ser um padrão extremamente fora de lógica. É um padrão elevado, mas é um padrão que não corresponde com a nossa vida, com a nossa realidade. Aí você tem que considerar algo. Considere comigo que a obra de Cristo, que ele veio realizar aqui, pode ser resumida praticamente em 2 pontos. Primeiro, com a sua morte, ele destruiu o velho homem. Ele veio aniquilar o velho homem. Ele veio destruir a velha humanidade. E com a sua ressurreição, ele gerou o novo homem. Então, o que Deus quer realizar? O que Deus quer realizar? Ora, ele quer gerar e edificar uma nova humanidade. Essa parte nossa que tem essa resistência ao Evangelho, é porque essa parte não é gerada por Deus. É Adão ainda, é carne. O que nasce da carne é carne.
E então nós às vezes pensamos, agimos, falamos, procedemos como o velho homem. Mas se você permitir que a palavra de Deus vá destruindo todos os conceitos, toda essa cultura, toda essa herança pecaminosa que nós temos, e ele então venha edificar uma nova vida em você. E aí você às vezes fica pensando que o Espírito Santo vai vir, e você vai acordar num dia, e vai estar totalmente mudado, cheio de luz, de brilho. Você faz promessa para Deus, Senhor, eu não vou mais ser assim, vou mudar de vida, e você não consegue. Como é que acontece essa nova vida? Como é que isso ocorre na nossa experiência prática? Está lá em Romanos capítulo 12, quero lembrá-los novamente. Quando Paulo disse, não vos conformeis a este século. O grande problema é o século no qual nós vivemos. Este mundo presente, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar. Tem uma maneira, de agir, de proceder, de fazer as coisas acontecerem dentro de um padrão caído, um padrão pecaminoso. Então nós não podemos nos conformar, nos moldar a esse século. Quando você olha para o século e você fala, não, essa justiça humana é uma grande injustiça. Você então começa a renovar a sua mente. Você, na medida em que lê a Escritura e compreende a Escritura, e você vai sendo ministrado pela palavra, deixe a palavra modificar e renovar o seu entendimento. Permita que a palavra de Deus gere uma nova maneira de você pensar e contemplar o mundo, uma nova visão do mundo. E a Bíblia diz que na medida em que a sua mente é renovada, você vai sendo transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Passa pelo seu entendimento e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós mais precisamos hoje é de libertação dos enganos. O engano não é somente dizer que o homem é salvo por obras, isso é um engano também. Mas também um engano é quando você olha para esse sistema capitalista no qual você vive, no qual nós vivemos, e você acredita nele. E você está vivendo de acordo com este mundo, achando que assim você vai se dar bem, achando que a sua vida está bem com Deus, enquanto está em desarmonia com o Evangelho de Cristo. Então a verdade nos liberta do cosmo, dessa ilusão, dessa aparência, desses enganos, e ao nos libertar, nos projeta para o reino de Deus, onde tem uma outra vida, tem uma outra natureza, tem uma outra ideologia, tem um outro tudo. Porque é o reino de Deus. Nós sendo governados por Deus. Essa é a grande necessidade que nós temos de nos revestir a cada dia deste novo homem, desta nova humanidade. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Basta você simplesmente dizer, Senhor, eu quero e eu preciso. E comece então a ler a Escritura, leia os Evangelhos, comece a contemplar a Cristo, como Ele falava, como Ele agia, como Ele procedia, e deixe que a luz do Evangelho possa refletir no seu rosto, no seu coração, na sua mente, e o Espírito Santo dará conta da sua alma. O Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai te orientar. Muitas vezes ele vai falar com você, filho, não é desse jeito. Ele te fará lembrar daquilo que você recebeu. E aí você então, pelo poder do Espírito Santo, poderá agir e reagir de acordo com os padrões e com a lei do reino dos céus. Amém, queridos? Jesus Cristo é o nosso Senhor.